Paz do Senhor, meus irmãos, glórias a Deus, estamos aqui mais uma vez neste domingo para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, Marcas do Evangelho. Estão aqui conosco esses valorosos irmãos, a minha esposa, irmã Flávia, pastor Andréia, pastor Pedro. Paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. Oi, irmãos, como vocês estão? Vocês viram aí, né, Andréia? Que vídeo lindo, que maravilha, que milagre. E as pessoas tentando tirar isso, né? O milagre da vida é muito emocionante. Eu não sei vocês, mas a gente aqui, nós estamos emocionadas. Mãe, passou um filme na cabeça agora. É verdade. É emocionante quando a gente ouve o coraçãozinho do nosso bebê. A gente sempre fica lá na expectativa de voltar, né, para poder ouvir novamente, né? Quem é que não passou por essa emoção? Todo mês, né, Andréia? Oh, meu Ansiedade Deus. total para chegar lá, para colocar Verdade. aquele aparelhinho, pastor, e ouvir o coraçãozinho. Engraçado que quando eu ouvi o primeiro batimento de Mariana, né? Da primeira ultrassom, depois eu cheguei em casa e coloquei o ouvido na barriga da Andréia para mim ver se eu ouvisse também. Né? Tum, tum, tum. E ouve mesmo, irmão. É bênção. Maravilha. E por que nós Amém. estamos falando sobre isso, irmãos? Batimento cardíaco, vocês viram aí esse vídeo, né? Sobre o sonzinho do coração, né? A partir de que semana que começa o sonzinho, o coraçãozinho bater? Quinta 15 semana? 15 dias já começa Nossa. a bater o coração Pois do é, bebê. nós estamos falando sobre 15 isso dias. porque nós vamos falar sobre a vida. Quinta lição, a dessacralização da vida no ventre materno. Vocês estão convocados para estar aqui conosco, para nós aprendermos um pouco mais sobre a vida, né? E como é lindo, como é maravilhoso essa questão da geração, né? Onde aquela pequena célula se torna em pessoas como nós hoje. Vai ser uma aula maravilhosa, né? Então não deixa de compartilhar o link, manda para os seus amigos, convide os seus parentes para estar aqui conosco. E se você não é inscrito, Andréia, olha, se inscreve aí, porque todo domingo tem aulas maravilhosas como essa e para todas as idades. Né? Exatamente. Não esqueça de deixar o seu like. E você Amém. que está visitando, né, pela primeira vez, ou que já vem acompanhando este canal, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa falar profundamente no seu coração. Nós somos aqui da Igreja Marcas do Evangelho e todos os domingos nós temos a EBD para todas as idades. Então, enquanto a gente está aqui estudando, os nossos filhos também estão estudando em outra turma, também online. Então, é maravilhoso. Não deixe de se inscrever, participe, compartilhe, manda para todos os seus amigos. E assim, essa revista veio maravilhosa, né? Isso aí. Que tema incrível a nossa lição. E agora a lição número 5. Muito boa. Assunto para o dia todo, né, Andréia? Nossa, daria para ficar o dia todo comentando, hein? Isso. Olha. O dom e agora, da vida. Flávia, Amém. antes da gente orar, você é mãe de quantos filhos, Flávia? E o Senhor me presenteou com dois preciosos presentes. Foi muito bom, o Senhor me deu aí esse privilégio de ser mãe de 2 crianças. Amém. Sara e o Davi. Glória a Deus. E você, André, me conta. Conta aí pro pessoal que está em casa. Então, eu sou mãe de 6. 6. 6, pastor. Pastor. Isso. Nós somos papais, né? 6. De 6, mas 4 estão com o Senhor. E graças ao Senhor, nós recebemos a bênção do dom da vida da Mariana, que hoje está com 22 anos, e o Pedro, que hoje está com 14 anos. Ô, Andréia, eu não sei as mães que estão agora aí atentas para esta aula, mas é um privilégio para nós mulheres, né? Porque Poder gerar, né, nosso ventre algo que é dom de Deus, né? Só Deus pode dar a vida, tirar a vida. E Ele deu o privilégio para nós mulheres, Isso né? aí. Participar deste dom maravilhoso da criação aí, da formação de um ser tão especial,
Maravilha. Tem- Não Pastor podemos, Pedro, não podemos deixar de fora os homens. né? Olha, gente, eu acho que esses homens- ativamente, os né? homens também têm uma Eu contribuição. acho que para esses demonstrar. homens não vão falar nessa aula, hein, André? Nós duas não vamos deixar. Mas eles têm uma participação especial, Com fundamental. certeza. Senão, Pastor, não teria. Vamos deixar os Fica pra irmãos gente, orarem, fica né? pra gente a oração, pastor. Vocês vão orar, ora, Ora aí pastor que Pedro. nossos filhos depois vão estar Amém, glória a fazendo Deus. a família firmada na palavra. Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Ó Deus maravilhoso, estamos aqui nessa manhã, Senhor Deus, Glória a participando, Senhor Deus, dessa aula tão importante, Senhor Deus, que nos deu o dom da vida, o dom da geração, da procriação, Senhor Deus. Guarda agora nossas vidas, esteja conosco, Senhor. Esteja com Deus, todos que estão assistindo essa aula, que nós possamos realmente passar, Jesus, para a mãe, para os pais, para aquelas pessoas ainda que não são mães, mas que já tenha, Senhor, a convicção do que é gerar o ventre, né, materno, que nós podemos, Jesus, estar firmado na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então agora vamos ver Para o os quadro, nossos filhos aí, os frutos aí que o Senhor nos deu com o quadro Família Firmada na Palavra. Vamos lá chamar aí os nossos 4, né? Isso Seus aí. 2 e os meus 2. 4. Estão com vocês aí, Família Firmada na Palavra. Glória a Deus. A paz do Senhor! Meu nome é Pedro. Eu sou Mariana. Eu sou a Sara. Eu sou o Davi. E hoje a gente vai estar lendo a Família Firmada na Palavra. Isso aí. Vai. O Davi, ele vai começar lendo o texto áureo. Pode ler. Textório. E eis que teu ventre conceberás e dará à luz a um filho. E por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1:31. E agora a gente vai ler a verdade prática. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Vamos para a nossa leitura bíblica, que se encontra em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto de teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar minha mãe de meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. É isso, tchau. Amém. Amém. Vamos lá, então, agora, gente. Que maravilha, né? Os nossos filhos Como falando, é lindo ver, participando. né? Glória a Pra Deus. gente é uma alegria, É uma né? honra, né? Ver Ter os os nossos filhos trabalhando Muito e estando bom. junto conosco, né? Deram uma fugidinha da aula deles e vieram aqui falar Isso aí. o texto com a gente. Então agora vamos começar a nossa aula. Exatamente. Professores aí, pastor Pedro, pastor Ednilson, a gente vai ficar aqui, né, participando, Isso né, André? aí. Então, nós temos alguns objetivos a alcançar, né, nessa tarefa de estar lecionando, que é demonstrar, primeiramente, o milagre da vida, porque a vida é um milagre. Imagina só, a gente vai falar sobre isso. E a gente identificar, nós temos que também identificar a cultura da morte presente em nossos dias. Apesar da vida ser um milagre, a gente está falando sobre a sacralização do ventre materno, da vida no ventre materno, e
mas existe uma cultura, principalmente nos nossos dias, que é a cultura da morte. Estaremos falando sobre essa questão. E, por último, combater a cultura que viole os princípios bíblicos. Essa é a função da igreja. Então, com isso em mente, nós estaremos iniciando aí esta lição. Nós vamos, então, no primeiro ponto, falar sobre Concepção de Cristo. a concepção de Cristo, o milagre da vida, né? Irmã Andréia, que bênção, né? Pois é. Jesus, sendo Deus, né, ele veio como homem. E a partir da mesma forma que nós nascemos, ele também nasceu. De uma forma, né, vindo por meio de um ventre materno. O que você me diz, irmã Andréia? Então, olha só. A partir daí a gente entende que o ser humano não é uma obra do acaso. Isso. A vida ela foi gerada no ventre através de um milagre. O ventre é um lugar sagrado. E isso até me remete, né, ao Salmo 139, 13 e 14. Aí eu faço questão de ler para os irmãos, que eu fiquei muito impactada com esse salmo. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Teus olhos viam o meu embrião. Amém. Desde Glória a a Deus, Jesus. fecundação, o Senhor, Ele acompanha o nosso crescimento. E a cada detalhe foi pensado por Ele. Então, quem dá o dom da vida é Deus. E é um grande milagre, né, pastor Eu Pedro? acho tão incrível quando a gente fala da fecundação, que começa ali a vida. Eu fico emocionada toda vez. Porque, gente, pensa em várias células, né? Vários ali esperma tentando. E ou no caso de gêmeos, 2 no máximo, aí, quando a pessoa faz tratamento de fertilização, acontece mais de 2. Mas vamos pensar aqui no que é comum. E quando aquele é fecundado, se fecha. Então, não há possibilidade nenhuma. E, assim, em todos os milhares, o Senhor escolheu você. O Senhor escolheu você. Amém. Cada um na sua característica. E Deus já estava, os olhos do Senhor, como diz o Salmo, já via, já nos conhecia. Antes mesmo dos nossos ossos, do nosso corpo ser formado. Isso é um milagre, gente. E Cristo, né, Jesus, sendo Deus, ele se submeteu a isso. Porque é um privilégio, né? Olha só, um privilégio para nós, como seres humanos. Jesus veio como um homem, passou por essa fase. O ventre é realmente sagrado, né? E um milagre, né? Porque o nascimento de Jesus é um milagre porque foi concebido pelo Espírito Santo numa virgem, né? Que nunca teve, né? Relacionamento, com nenhum homem, né? Sexual. E ela acreditou piamente, né, que ela estava grávida, né, do Salvador. Isso. Né? E eu me remeto que também, juntamente com a sua prima, né, a Isabel, né, que não poderia ter filho, que né? não poderia na velhice, ela é né? estéril. Que Já na Zacarias, velhice, né? Que Zacarias, né, não Pôde nem falar, não né? falar, Porque você duvidou. vai ficar muda até o bebê nascer. E o que me assim, traz assim, uma alegria tão grande, porque quando Maria chega E e cumprimenta Isabel, nossa, o João pula dentro. Não, e Isabel, ao mesmo tempo, ela falou, ela sentiu e falou: Sentiu. olha, no seu ventre você é uma mulher abençoada. Amém. Ela reconheceu ali, né? E Amém. foi dois milagres, porque João, né, também foi um milagre que ele foi o precursor da vinda de Jesus. É maravilhoso. Maravilhoso. falar. Então, os homens Maravilha. tentam tirar essa beleza, esse milagre, essa glória de Deus, que é a glória do Senhor, né? O poder de Deus que faz isso. Eles tentam explicar e tirar isso, né? É incrível, Mas né? nada Porque vai quando fazer as isso. coisas elas começam a ser explicadas, né? Uma célula, ela começa a se subdividir, né? E aí começa a formar os órgãos.
e aí começa a formar toda uma aparência humana dentro de um ventre e um pequeno, né, um óvulo ali, depois de fecundado. Então, você percebe que há um milagre do desenvolvimento e tudo está ali concentrado dentro de uma pequena partícula, invisível ao olho humano, né, a princípio, e vai se desenvolvendo, mas tudo que precisa para aquele ser já está contido dentro daquela célula, Agora, né, a partir do espermatozoide e de um óvulo. Agora, imagine feminino. o tamanho da bateria que Deus colocou no coração a partir de 15 dias para durar 80, 90, 100 anos. Não, É o milagre da vida, né? antes, pastor Pedro, que os homens viviam 900 e poucos É. anos. Pensa, hoje a gente vive pouco, né? É. A nossa bateria tá baixa por causa do pecado, né, pastor Pedro? É verdade. Mas Deus fez o homem completo, perfeito, né? completo. O pecado acabou com a gente. Mas Vamos é isso aí. lá, né, gente? Vamos é muito então, bom. se é a muito gente- bom falar sobre a vida, sobre o milagre da vida, sobre tudo isso que Deus fez, né? Mas infelizmente estamos vivendo dias terríveis, principalmente desses 200 anos para cá e ultimamente está tendo muitos ideólogos de plantão tentando incrementar no mundo, né, a tal da famosa cultura da morte, né? Agora, o que é a cultura da morte? Eu vou ler aqui, né, para mim não ficar andando em círculo, mas a cultura da morte é uma imposição que quer formar uma nova ordem social a partir da desconstrução da cultura cristã. Olha só, irmãos, que foi a construtora da civilização ocidental. Toda a cultura ocidental foi construída pela igreja, né? E ela atua na modificação de todos os conceitos de vida e família, através de vários meios patrocinados por grandes fundações internacionais que querem um novo modelo de ser humano. Para isso, é motivado a legalização do aborto, a eutanásia, a ideologia de gênero, a sexualização de crianças, entre outros. Isso pode ser percebido em escala mundial. Então, documentos mostram que uma atuação no meio intelectual e político de uma estratégia que visa a implementação dessa cultura de morte. Em novembro de 1967, em um artigo escrito para a revista Science, um escritor sociólogo, patrocinado pela Fundação Rockefeller, ele discute sobre uma forma que seria a mais eficiente possível para conseguir controlar o crescimento populacional. E a solução que, segundo ele, seria perfeita é a legalização do aborto mediante uma ação cultural que ele propõe de fazer com que a mulher odeie ser mãe. Olha só que coisa absurda, né? Então, essa é a cultura de morte. É tentar levar uma conscientização social contra a vida. Né? E ela quer modificar o conceito bíblico de vida. Sim. Né? Como se nós fôssemos os donos da vida, né? Esquecendo que o dom da vida quem dá é Deus. É Deus, né? E interessante, irmãos, que na palavra também, né? Não posso deixar de citar Êxodo 20, 30, onde está escrito: não matarás. Não tem uma condição. Não matarás porque não tem uma justificativa. Sim. Não matarás e ponto, né? Isso é indiscutível. Não há nenhuma outra condição dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, e também vale a pena ressaltar que o Brasil ainda é um dos países mais resistentes à cultura do aborto, porque outros países aí fora isso já está inculcado, e nós, enquanto igreja, nós precisamos ficar atentos e vigilantes e, mais do que nunca, nos posicionarmos em relação a isso, porque nós cremos no dom da vida através de Deus. E tem um contraponto que hoje no mundo está tendo muita manifestação contra, né, a pena de morte em alguns países, né? Eles estão querendo acabar com a pena de morte. Mas, por outro ponto, eles estão tirando, querendo matar os inocentes. querendo matar no ventre. Eles estão já, né? a favor do aborto.
Mas aí questiona, mas a pena de morte, né? A pessoa comete o maior crime hediondo, né? Hediondo, e ele merece a morte. Eles estão falando que ele não merece a morte. Ele tem que ter uma chance, né? E a criança pode ter cometido o crime mais bárbaro, que eles não querem que ele morra. Ele não vai para a cadeira elétrica, não vai para o fuzilamento, vão dar uma chance a ele. E não vai dar uma chance Pra a um uma criança. embrião Uma criança que não tem inocente. pecado, inocente. Que É não verdade. teve a oportunidade, né? E não deixa de ser, né? Não deixa de ser um crime. Então, o mundo hoje está contrapondo, né? Então, uma cultura de morte. Existe todo um aparato aí, né? Que está... E isso, muitas vezes, pastor Andréia, é inculcado na mente dos nossos filhos. Muitas vezes a gente não fala sobre isso, né? Mas só as que lá na escolas escola eles já estão estão falando. falando. Eles estão falando. Ah, isso só na faculdade? Não, no ensino médio, no ensino fundamental. Isso é falado diversas vezes. Isso está sendo inculcado na mente dos nossos filhos. A questão do aborto, né? Então, da eutanásia. Eu, na 8ª série, eu já ouvia falar sobre a eutanásia, né? De uma forma que era uma forma positiva, né? Colocando como se fosse uma Sim. coisa positiva. Então, nós temos que entender que a cultura de morte está aí permeando toda a nossa cultura. E tem também, hoje no Brasil, nós temos o aborto legal, né? Sim. Para alguns casos. Poucos casos, e eles querem estender isso, Quer estender né? Ampliar né? isso, né? Mas mesmo esse aborto legal, perante a igreja, Não é legal. Não é legal. E- Não deixa de ser. É um pecado, é um né? pecado. Tá E tirando a vida. eu tenho, assim, eu trabalhei na perícia técnica da Polícia Civil, 30 anos, eu vivi de perto o que é um feto. O que é um aborto clandestino, clínica clandestinas, né? Acionava a gente, né? Ah, tem um feto no lixão, tem um feto no banheiro do supermercado, né? Tem um feto numa clínica tal. Então, todo o aparato que tinha para um homicídio, para um acidente de moto com vítima, para um suicídio, para um afogamento do adulto, era o mesmo procedimento que tinha para um fetinho desse tamanhozinho aqui, ó. Um exemplo. Quantas semanas seria? Aqui ele está com uma fase de 16 Um a 22 exemplo, né? semanas. É. Entre Coloca na quatro palma meses, da mão, assim, 4 pastor, meses. para o pessoal ver o tamanho que seria um 4 meses. bebê aí. Eu já botei na mão um feto, com luva, é claro, né? Já botei a mão assim, no feto, até menor do que esse um pouco. 14 semanas? 14 semanas, 4 meses. Então, E olha formadinho? só. Formadinho. Cabia na minha mão. Todos os membros, tudo os membros, certinho. Tudo certinho. Com a bolsa ainda, né? Agora, imagina só, existem vários países que aceitam, que é legal, o aborto de crianças com 14 E sem contar semanas. o seguinte, que o mesmo aparato, ia a Polícia Militar, ia a DHPP, ia gente que era perícia, ia o Rebecão para pegar uma caminhonete para pegar um corpo, né? Desse tamanhozinho assim, naquela caixa enorme. Então, Um ser humano. Um ser humano, é um ser humano. Né? Ele é tratado como ser humano, como se fosse o mesmo procedimento, como fosse um adulto. Então você vê a importância, né? Que é E a controvérsia, gestação, né? A controvérsia. A controvérsia do próprio Estado. Por que não pode ser né, feito da mesma forma, né, no ventre materno, né? Que ele tem o mesmo, mais valor ainda, né? Porque está vivo. Não, e o interessante é que eles valorizam, e é certo isso, né? Todo esse procedimento é correto, é válido e é certo, mas pode tirar. Eles mesmos criam coisa para eles mesmos, né? Porque se saiu, eles têm a regra que é a conduta que tem que ter com todo ser humano. Mas no ventre, enquanto está ali, E agora, pode tirar já a pensou vida. se for legalizado o aborto? Aí vai falar assim, feto até 9 meses, descarta. Não chama, a perícia não vai mais ser feita meu para Deus, feto. quão terrível. Não, e Veja existe onde uma que está. pesquisa, Olha só eu que não sei se coisa. o pastor Ednilson trouxe e vai achar a pesquisa, uma pesquisa nos países que foram liberado o aborto, legalizado, que isso é lei, pode se fazer com, né, tranquilidade, a lei tem um amparo para isso, o aborto aumentou assim, escandalosamente.
Sim. E aqui no Brasil eles têm umas frases aí de efeito, né? É, Eles Bem, tentam mas dizer que Eu não sei se a gente vai entrar no Próximo. ponto agora do, vamos dizer assim, o empoderamento da mulher, né? Sim, Viu? sim. Já entraram? A gente, vamos por partes. Bom, por partes. A gente está falando aqui feliz de tá falando desse assunto, sobre que é esse muito projeto bom. ideológico, né, que é a cultura da morte. E ela vem incentivando o aborto, começa com coisas pequenas. Sim. Né? Igual, existe algumas razões que elas colocam, né, abordam algumas situações, por exemplo, a eugenia. Né? Uma criança que ela tem problema, que ela vai nascer praticamente morta, uma criança que tem anencefalia, né? Que nasce sem cérebro. Né? Então, eles colocam, olha, a gente tem que abortar. E começa com questões que aparentemente são racionais. Não, realmente, a criança vai morrer mesmo. Vai durar só 2 horas. Né? Vai durar só 2 vida. horas. Que seja. Né? Mas, a partir daí, eles começam... Não, agora a gente pode aumentar um pouco essa rede. eles começam né? devagar, Começa né? devagar e já vai colocar outros objetivos que acaba trazendo o aborto a legalização do aborto de uma forma geral, como em outros países já acontece. Abortos que, mesmo que a criança esteja bem formada, existem vários motivos que eles abortam, existem várias fases, né, da fecundação que eles colocam como... Tipo assim, como aqui pode ser abortado, né? Isso de forma subjetiva, tá? Porque a Flávia estava falando sobre a questão de alguns países. Eu até trouxe aqui, eu acho que vou deixar para a Amanda colocar aí na tela, que existe países como a Bósnia, a Croácia, não vou ler todos os países aqui, que é permitido abortar até a 10ª semana. Em Portugal, por exemplo, até a 10ª semana, mas o prazo se estende até a 16ª semana em casos de estupro e até a 24ª semana no caso de má formação fetal. Olha só, isso de forma subjetiva. E cada país, como vocês estão vendo aí na tela, a Albânia, a Austrália, a Bulgária, eles colocam como que se pode abortar, é permitido abortar até a 12ª semana. E a Alemanha já tem a outra fase do desenvolvimento do feto para que se pode abortar. Então, eles não têm um consenso de quando é que se pode abortar verdadeiramente. Eles colocam de forma subjetiva. Isso tudo custeado pelo Estado, né? Custeado pelo Estado. Então, não tem um momento certo, né? Cada um fala que tem um período, né? Mas a gente vai entrar nesse assunto depois. E, na verdade, nós que somos cristãos, nós acreditamos na vida, cremos que a vida é um milagre, Amém. cremos que a vida é sagrada e para nós não tem tempo, né? Para nós não tem motivos e nós cremos no milagre e nós acreditamos também, né? Eu tenho uma amiga que o filho dela, né? Tinha anencefalia e o que acontece? Ela poderia abortar, mas por decisão dela e do marido, ela disse: não, eu não vou abortar. Eu quero ver o rosto da minha filha. Quero ver o rosto. E, irmãos, ela teve uma gestação como se fosse uma gestação normal. A bebê mexia, ouvia o coração, né? A bebê teve, né, a formação completa. Ela nasceu. Ela pôde ficar com ela nos braços por 2 horas, né? Então, assim, ela fala comigo assim: Andréia, foi uma sensação incrível, incrível, porque se eu tivesse abortado, eu poderia pensar assim: poxa vida, mas como seria, né, se eu tivesse feito isso? E nós sabemos, irmãos, que talvez você que esteja nos assistindo, né, participando dessa aula, talvez você, por não conhecer, não ter conhecimento bíblico, em algum momento da sua vida, você tomou essa decisão errônea, né, de abortar, né? Você mulher, mas você homem que foi compassivo, que foi, né, cúmplice, digamos assim. Mas o Senhor, Ele quer que você confesse. Ele quer, e a palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, né? Nós não estamos aqui para condenar ninguém, nem nós, nem a palavra do Senhor.
mas nós estamos aqui para trazer um alerta à igreja, que nós precisamos nos posicionar, precisamos entrar no campo de batalha, porque essa cultura de morte não pode entrar na nossa sociedade. Nós, enquanto igreja, temos o dever de levantar a nossa bandeira e alcançar vidas, para que essa aprovação não seja estendida para todos os casos. Amém. É, porque a vida, né, igual a gente está vendo aqui na lição, né? O nascimento é bênção, é de Deus, é Deus né, que traz a vida, é Deus que tira a vida. Quem somos nós, né? E nós, como cristãos, somos somos protetores da vida, né? A gente acredita na vida eterna. E essas crianças, né? E as mães, eu acredito que o aborto é tão pecado, é tão crucial e ainda muito mais terrível para a mãe que faz o aborto. Ela sofre ainda muito mais danos físicos, emocionais. Quantas mães, né, vivem em depressão, vivem aí sofrendo, angustiadas, gostariam com arrependimento eternos, não conseguem se perdoar. E como a Andréa disse, né, se você que está nos assistindo passou por uma situação dessa, reconheça seu erro, se arrepende, pede perdão ao Senhor. Ele é amoroso, Ele é poderoso, Amém. justo para te perdoar. É claro que a palavra do Senhor condena, né, o aborto, mas se nós se arrepender, pedir perdão, Ele é misericordioso para nos perdoar. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, né? Foi para isso que Ele veio, né, não pecou. Quando a gente viu aqui na introdução da lição, né, que Jesus, por que Ele se fez homem, né? Para que Ele viesse para isso, porque Ele sabia que nós passaríamos por dificuldades, nós passaríamos por situações que muitas das vezes seríamos tentados e cairíamos no pecado, né? E Deus é maravilhoso para nos alcançar. E também, Flávia, de repente, nós estamos aqui falando e alguém está nos ouvindo, de repente está com um pensamento, né, com a ideia de abortar. Então, nós precisamos dizer para você, mamãe, que está aí com esse pensamento, né, de tirar o seu filho, que há esperança. Não acabou a esperança para você. Tenha fé. Tudo vai dar certo. Por mais que pareça aos seus olhos hoje impossível, tenha fé. Vai dar certo. Não tenha medo. Não tenha medo. Se apegue no Senhor. Se apegue na palavra e você vai ter vitória. E outra coisa, não dá ouvido ao seu parceiro, porque geralmente o homem, ele induz muito a mulher a abortar. Principalmente quando ele não quer compromisso com não quer ela. Compromisso. E muitas vezes a pessoa aborta e o amor da vida dela não fica com ela. Exatamente, ele sai, né? Sai da vida dela. Eu ouvi uma história, pastor Pedro, uma vez sobre isso. A menina foi tentada, ele disse que pagaria para o aborto, seria clandestino, faria de tudo para ajudá-la e tal. Ela resistiu e graças a Deus por isso. Mas assim, se dependesse dele, pastor Pedro. E hoje eles não estão juntos. Não estão. Ela está com o bebê, feliz, alegre por não ter cedido. E ela sente um alívio, como a sua amiga, de ver aquele rapaz hoje, um filho, porque já um homem formado. A maioria das vezes é o homem que toma a iniciativa de seduzir a mulher a abortar. Então é isso aí. Nós falamos, né, sobre a vida, a cultura da morte e muitas coisas, como a gente falou no início, são colocadas na mente da sociedade para tentar tirar o que a Bíblia introduziu na cultura cristã. No caso, nós temos aí no segundo ponto, falando sobre alguns slogans que muitas vezes a gente já ouve, né? Que a vida, eu tenho o direito sobre o meu corpo, né? Meu corpo, minhas regras. Então, existe também esses slogans que são lançados, né, na sociedade para tentar tirar o enfoque bíblico da sacralidade da vida. Não, pastor? Porque muitas vezes a gravidez pode obstruir, né, uma carreira, né, uma faculdade. Né? É isso que eles tentam, né, trazer
Essa ideia Né? de que não, eu tenho uma que me criança formar, atrapalha. a né? criança vai me atrapalhar, né? Não, eu sou modelo, se esse É porque as mulheres sofrem uma alteração, Sofre. né? Hormonal, o corpo, tudo da mulher Mas muda, você ficou né? mais bonito depois que você teve a filha. Obrigada. Então, olha, mas eu lembro, pastor, olha, vou falar uma coisa aqui, um pecado, amor. Você lembra quando eu estava grávida do Davi? Você falou assim, amor, ó, você não para de se cuidar, não. E, irmãos, com relação ao aborto, a maioria dos abortos é o sexo praticado antes do casamento. Porque o sexo é uma coisa... Lá em Gênesis fala que o sexo não é bom. Fala que é muito bom. Ah, isso aí, pastor, já fiquei preocupada, assustado. pastor. Mas Onde eu não vi isso, não. é depois do casamento, irmãos. Isso aí, pastor. Então, olha que coisa linda você programar uma gravidez, né? Isso. Né, André? Esse é o verdadeiro planejamento familiar. Familiar. Né? Não o planejamento da forma que eles dizem. Isso aí. Dizem. Porque o planejamento, conforme essa cultura da morte diz, é um planejamento de morte. Essa cultura traz essa ideia, né, de que meu corpo, minhas regras. Só que quando você vai ver, o feto, a criança que está sendo formada ali, não é um apêndice da mulher. Não é uma parte da mulher. Ela é um indivíduo. É um Ela outro ser. É um né? outro ser que está dentro da mulher. Então, muitas vezes há essa ideia disseminada aí na sociedade de que o feto é apenas um aglomerado de células. Células. Não é. Ali é um ser humano em ato, né? Ele está num desenvolvimento, mas naquele momento que ele foi fecundado, tudo que é necessário para a formação do ser humano está ali nele. Todas as suas características estão no seu DNA. Então, não tem como você dizer que meu corpo, minhas regras. Não, você tem o seu corpo, mas o seu filho, que está ali dentro do seu ventre, ele também tem a sua, né, seu direito. Se fosse falar de regras, direito ele de também viver. teria as regras dele. Ele tem o direito Os de direitos, viver. né, da vida. Exatamente. Então, E quem tenta contra uma vida, tenta contra a dignidade humana. isso. Tenta Tenta contra contra Deus, Deus, né? que ele é o autor da Porque vida. a vida é inviolável. Isso aí. Que a vida é inviolável. É Deus quem dá o fôlego de E vida. tenta contra a sacralidade do ventre materno. Isso aí. Então, Nosso título, né? o começo da vida, as escrituras são bem incisivas ao afirmar que o início da vida, desde a concepção, como foi no caso do profeta Jeremias, né? Deus já escolheu como profeta. Antes, né? Antes mesmo. Desde o ventre. Isso da mãe. mesmo. Então, Deus, ele em ato, ele já está, né, ali vendo o filho sendo formado, mesmo antes da concepção. Mesmo antes. Então, o ventre materno é um lugar sagrado. É onde- E nós estamos em 8 bilhões de habitantes, né? E Deus sabe o nome de Todos. Todos nós. Todos nós. Todos. E qual é a posição, pastor Pedro, da igreja diante desta cultura de morte? Bem, na realidade, o Estado não tem poder sobre a vida, porque a vida é um dom de Deus. E hoje, falsamente, né, eles estão tirando a igreja de um posicionamento, né, da cultura científica. Porque eles pensam, os cientistas, né, a maioria, muitos deles são ateus, né? então, eles acham que a igreja, a função da igreja é só com relação à fé da pessoa. Que a igreja não pode se posicionar, né, de uma forma... Nessa questão, Nessa né? questão. Não, a igreja está fora. Né, porque bate diretamente com a divindade, com o dom de Deus. E a igreja é divina. A igreja é formada por seres humanos. E nós amamos a Deus assim como nós amamos o nosso próximo. Né? E a vida é de Deus. Né? Então, nós temos que estar firme na palavra, né? Saber que o ser humano ele tem que dar prioridade à vida, né? E qual está lá em João 10:10, né? O diabo não veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu, Jesus,
Vim para dar vida E vida com e abundância. vida em abundância. Pastor André, qual a posição da igreja? Então, a igreja precisa se posicionar. Nós estamos sendo atacados e nós precisamos, irmãos, diante de toda a sociedade, principalmente inculcar na cabeça dos nossos filhos, da nossa geração, né, que está aí crescendo, né, e estando expostos, né, expostos a tanta influência que principalmente o feminismo traz em relação ao aborto. Então, nós não podemos, irmãos, ficar calados. Nós precisamos nos posicionar. Somos contra, sim, ao aborto. O aborto é um assassinato, sim. Porque, a partir do momento que se tira uma vida, aí, fala aí, policial civil, se tira uma vida... Intencionalmente, teve a intenção de matar. Teve a intenção de matar. Então, é homicídio... qualificado, vou dizer. Qualificado ainda, porque não teve direito à defesa, À defesa. né? Então, nós, irmãos, não podemos nos calar. E nós não precisamos temer. Nós não temos que ter medo, né? Porque existe uma lei que rege uma proteção. Irmãos, a vida é inviolável. Flávia? Não tem motivo. Não Eu tem vou, Andréia, razão. eu vou puxar um pouquinho também para o meu lado, tá? Lá no Ministério Infantil. Quero pedir aos pais aí, de tudo que você está ouvindo nessa aula maravilhosa, não deixe de falar os assuntos, ensinar a doutrina, a palavra, a Bíblia, a verdade para o seu filho. Não pense que seu filho não entende, porque lá na escola esses assuntos são tratados para eles de uma forma muito tranquila. Os professores entendem que eles estão entendendo. E eles estão falando disso de uma forma muito aberta, colocando, inculcando na cabeça das crianças de que isso é legal, de que isso é bom, isso vai fazer bem para as pessoas, o jeito de escolher, para que não, as carreiras delas não sejam impedidas, ao profissional, a vida financeira. Eles falam que é bom para a mulher, né? Porque às vezes a criança está com algum problema. E nós cristãos, pais cristãos, não vamos ser negligentes. Vamos falar esse assunto para os nossos filhos, vamos fazer o que a palavra manda. Sentar, falar de manhã, na hora do almoço, na hora da janta, na hora de dormir. Se for preciso, faça como a prima do Ednilson, que quando eu fui lá fiquei encantada. Coloque versículo espalhado em toda a casa. Onde você entrar, tem a palavra de Deus para você ler. Que coisa linda, irmãos. Então, vamos ensinar os nossos filhos a verdade. Vamos atacar o mundo ensinando os nossos filhos, né? Fora a cultura de morte e a cultura da vida. Da vida esteja que é em nós, Cristo. nossa vida. família. Amém. Vamos Irmãos, para a pergunta. glória a Deus, né? Vamos para perguntas e respostas Isso agora. aí, estamos aqui para ouvi-los. Olá, eu sou a Franciele Eu sou o Fernando. e a nossa pergunta é: quais são as pautas que caracterizam a cultura de morte? Respondam aí. As pautas hoje, né, que caracterizam a cultura de morte é a legalização do aborto, a gente falou bastante aqui, a eutanásia, a apologia ao suicídio, podem acreditar, existe sim apologia ao suicídio, lamentável. E tem aumentado cada vez mais, né, André? Cada vez mais. E o controle de natalidade, mas não no sentido do preservativo, né? Mas sim através do aborto também. Sim. Tá? Então, Uma das coisas também que a cultura. há um estímulo também à eugenia, né? Um Exatamente. estímulo à eugenia, que é uma porta de entrada para uma legalização do qualquer aborto, forma para de- qualquer de- forma. Qualquer forma de aborto. Então vamos agora para a oferta, né? A A oferta. oferta. Muito bem. Então, você que com certeza já está com a sua oferta aí, o Senhor já tocou no seu coração, vai trazer uma oferta abençoada, generosa, Generosa. né, para a casa do Senhor. Oferte com alegria, irmãos. Tem aí, né, pastor? As ferramentas para que você PicPay, possa ofertar, Pix, conta. Conta bancária. Pode trazer também hoje à noite. Irmãos, e a respeito dos 1000 valentes, né? Isso aí. Se você conhece alguém que tem interesse, você convida também para participar. Porque, irmãos, nós temos que comprar esse terreno. Eu não vejo outro lugar
para nós estarmos sem ser Não, aqui esse é um terreno. lugar maravilhoso, Não pastor. tem. Não tem. Né? Em nome de Jesus. Os nossos Deus que filhos. escolheu pra nós. Foi Deus que escolheu. Os nossos filhos amam Amam, estar aqui. É um amam. lugar maravilhoso. Você está vendo aí o vídeo, pode contemplar. O espaço físico é muito bom. E o Senhor tem essa bênção aí. Não deixa de participar, não. Você também será abençoado. É um privilégio para você. Então, oferte com alegria. Vamos ouvir um louvor, então? Amém. Quantos irmãos estão ofertando aí, né, pastor? Amém. Então Glória a vamos Deus. ouvir o louvor. Deus te abençoe. Amém, irmãos. Glória a Deus. Já foram feitas as ofertas, né? E a conclusão nossa é que a vida, independente do estágio em que se encontra, ela deve ser inviolável. Nós agradecemos a todos pela participação e vamos então estar fazendo a oração final, né, irmãos? Vamos nos despedir, né, Andréia? Dos irmãos. Muito Amém. bom estar Glória a aqui, Deus. né? Um prazer estar com vocês, irmãos. Glória a Deus. Foi um Até a prazer próxima. participar aí do café da manhã de vocês. Nós vamos ficar aqui tomando esse café maravilhoso, comendo esse pão. Mas antes nós vamos fazer uma oração. Nós vamos orar por você, querida mãe, querido pai,
que talvez por algum motivo, um momento Sim. de fraqueza, já pensou na possibilidade de fazer esse ato tão terrível, mas o Senhor teve misericórdia de você, você não fez. E se você fez, querida irmã, o Senhor, Ele te ama, Ele está estendendo a mão. Perdoa você mesmo e deixa o Senhor. Porque Deus perdoa e muitas das vezes a gente não se perdoa, né, André? É verdade. André vai orar, o Senhor colocou no verdade. coração dela e ela vai orar por você. Fecha os teus olhos. Aleluia, Jesus. Não tem problema Glória a que Deus. você está em casa, em frente à TV ou com o celular na mão, Aleluia. mas fecha os teus olhos agora. Não perca a Glória a oportunidade de Deus, falar com Jesus. Deus agora. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, nesta manhã, meu Glória Pai, a Deus, Jesus. reunidos Aleluia, em Teu Jesus. nome, nós Ó queremos Deus Te agradecer, maravilhoso, Pai, Deus pela santo, oportunidade aleluia, Jesus. de estarmos, Senhor Jesus, reunidos, Aleluia, Jesus. ouvindo, meu Pai, a Tua palavra. Glória a Deus, Jesus. Senhor Jesus, que nós possamos guardar em nosso coração. Aleluia, Pai Jesus. querido, e neste momento, Glória a Deus, nós Jesus. colocamos diante do Teu altar, Senhor, Aleluia, Jesus. cada Santo é o teu mãe, nome, Senhor, cada pai. Oh, aleluia, Pai, Jesus. aquelas, Senhor Jesus, Santo que é o por teu algum nome, Senhor momento, Deus. no momento, Jesus, de fraqueza, Aleluia, Pai, Jesus. cometeram, Senhor, esse ato. Aleluia, Oh, Jesus. Jesus, tão terrível. Aleluia. Pai, mas o Senhor, Ele é Santo é o teu nome, misericordioso para perdoar. Então, nós pedimos, Senhor, que o Senhor toque na vida, Pai, dessas mulheres, que elas possam se Aleluia, perdoar Jesus. Glória a também, Deus. Pai, para que o Senhor Glória possa a liberar Deus. perdão. Aleluia. Pai, nós pedimos também, Senhor, por aqueles que por algum momento, Aleluia, alguma Jesus. dificuldade, pensaram ou estão pensando, Pai, que a partir desta palavra, Oh, Senhor, Deus. eles possam, Senhor, se Repreenda fortalecer, o suicídio, Pai, e Jesus. desistir, Aleluia, Senhor, Jesus. desse ato, Aleluia, Jesus, Jesus. que Repreende viola o a aborto, vida, Senhor, em nome de viola o Jesus. direito, Senhor, Aleluia, de Jesus. viver, a dignidade humana. Glória a Deus, Oh, meu Jesus. Pai, que Aleluia. rompe, Senhor Jesus, Pai, toda barreira, Aleluia, Senhor, Jesus. que Glória a as Deus, pessoas Jesus. têm enfrentado, que mães e pais Aleluia. têm enfrentado. Nós, Pai, te pedimos Aleluia, também, Jesus. Pai, por toda a igreja, Pai, que o Senhor possa fortalecer Aleluia, a igreja Jesus. a se Aleluia. levantar Glória a contra Deus, Jesus. essa ideologia, Pai, Aleluia, Jesus. contra tudo, Senhor, que vem contra a Tua palavra, Aleluia, Pai. Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Foi Foi muito Um muito bom bom domingo, uma boa tarde. estar com vocês. Culto maravilhoso. Que Deus Amém. abençoe Amém. sua Amém. vida em nome Glória de a Deus. Jesus. Amém. Tchau.